Você precisa colocar na balança o que é mais importante para você. Você praticar uma alimentação que seja restritiva, que te dê 3 opções de alimentos, 4 tipos de alimentos, que restrinja a sua vontade, que te prometa um resultado estético e que te faça gastar muito dinheiro com os suplementos, ou se você vai optar por uma alimentação que seja natural, que seja vegetal, que seja livre e que seja mais barata e econômica, porque não precisa de suplementos. Olá, olá! Que bom que você chegou para mais um Papo com a Jo. Aqui você aprende a se alimentar respeitando o equilíbrio entre o que o seu corpo precisa e a sua mente quer. Hoje você vai aprender a se alimentar gastando menos, se alimentar de forma saudável e gastando menos. Então vem comigo que a gente vai conversar sobre esses tópicos super interessantes. Como que você faz uma economia na sua vida e não deixa a saúde em segundo plano para se alimentar gastando pouco. Muito bem, o que acontece, que eu percebo muito, é muito comum a gente ver as pessoas achando, né, que, na verdade, para se alimentar de forma saudável, elas têm que gastar muito. Então, elas se baseiam, eu vejo muito, é muito comum isso. As pessoas se baseiam assim na alimentação de blogueiras, na alimentação premium que você vê no Instagram das pessoas, com 5 tipos de fruta no café da manhã, com pães super requintados, com frios, com, enfim, várias coisas que normalmente são menos acessíveis, né, do que uma alimentação mais natural, uma alimentação mais básica. E é bom eu ressaltar aqui que a alimentação da blogueira nem sempre é saudável, tá? É normalmente uma alimentação que está na moda, normalmente uma alimentação que está sendo cool naquele momento. Então, e tem que lembrar também que normalmente essas pessoas que promovem, né, o seu estilo de vida nas mídias sociais também ganham dinheiro, né? Ganham através de publicidade para falar de produtos, para mostrar que estão consumindo produtos normalmente alimentícios e normalmente inacessíveis. Então você vai ver que elas estão comendo uma chia super importada, uma maca peruana, um tofu super diferente, saborizado, não sei o que, levedura nutricional, alimentos que não são acessíveis e que não são necessários. Não é necessário você comer esse tipo de alimento para ser saudável, tá? Lembra também que é muito comum a gente ver as alimentações hoje em dia sendo gourmetizadas. Então não basta ser uma pipoca, tem que ser uma pipoca gourmet. Não basta ser um tofu, tem que ser um tofu que é feito pela mão de japoneses tradicionais. Não basta ser um arroz, tem que ser um arroz super diferente. Isso é desnecessário. Essa moda dos superfoods também é hiper desnecessário. Existe muito marketing da indústria de alimentos por trás dessas palavras, né? Superfood, gourmet, fit, tudo isso não significa nada, não tem nenhum significado nutricional, não tem nenhuma selo de que é melhor, de que é mais saudável, de que é mais sustentável, de que é melhor para você, tá? Isso é um invólucro, isso é uma embalagem para te vender mais, para que faça você ficar mais atraída por aquele produto. Só porque um produto diz que ele é fit e cobra 20% a mais de você, não significa que ele seja melhor para você, tá? A gente normalmente vê uma onda nova de moda na alimentação tendo vindo dessas mídias sociais, né? Do Instagram, do TikTok, enfim. E elas vêm de pessoas que estão sendo pagas para tornar aquele produto mais conhecido. Então é como se eu, por exemplo, começasse a fazer aqui propaganda de uma maca peruana, ou se eu fizesse propaganda de um óleo de coco, qualquer produto alimentício que provavelmente vocês já viram as blogueiras
falando sobre ou dizendo que consomem, e aí aquele produto obviamente vai ficar mais conhecido, vão ter mais pessoas interessadas nesse produto e eles vão vender mais. Então essa técnica é conhecida dentro do marketing digital das empresas, dentro da área de marketing das empresas de alimentos, e eu posso falar isso porque eu fiz parte da indústria de alimentos. Existe uma pessoa responsável para captar esse tipo de público, ou seja, vão atrás das blogueiras, vão atrás de pessoas que são influentes, propõem uma parceria e você fica encantado porque aquela blogueira que você segue passa a usar aquela marca de frango orgânico. E aí você fala, meu Deus, eu também preciso consumir essa marca do frango, de frango orgânico. Isso não significa nada, não significa que aquele frango orgânico é melhor para você, não significa que aquela alimentação que ela pratica é mais saudável, que você deve fazer igual, tá? É a forma dela de ter uma renda, de ganhar dinheiro e de te influenciar. Então, toda vez que a gente vê alguém comendo alguma coisa na mídia social, nas mídias sociais no geral, tem um senso crítico para você saber se aquilo realmente é importante para você ou não, se aquilo é relevante para você ou não. E sempre se questione o que aquela pessoa está ganhando para falar aquilo para você, tá? E como que você consegue construir esse senso crítico através de informação de qualidade. Se você não tem informação de qualidade, informação nutricional de qualidade, você não é capaz de escolher por você. Então, é muito importante que você tenha informação de qualidade para que você possa escolher por você, tá? Muito legal. Com certeza vocês já viram isso, né? Se você já viu essas blogueiras falando sobre alimentos, assim, eu acho que tem a última época que eu vi foi óleo de coco, que eu acompanhava alguma coisa ainda, falando sobre o óleo de coco. Eu uso óleo de coco da marca X, orgânico, não sei o quê. Então, por exemplo, você lembra daquela marca de proteína animal que colocou a Fátima Bernardes na propaganda? Por que você acha que a Fátima Bernardes está lá? Porque a Fátima Bernardes tem a cara da família. A Fátima Bernardes é um rosto conhecido, é uma pessoa que você confiaria. Se ela falar para você, olha, o frango dessa marca aqui é super saudável, é maravilhoso, o aroma é incrível, compre, ou o produto alimentício que seja dessa marca é incrível, você vai sentir que ela te passa confiança. Você vai falar assim, nossa, mas a Fátima Bernardes falou que aquilo ali era legal. Então, quando você for no mercado, entra uma marca X que você não tem nenhuma referência e a marca que a Fátima Bernardes faz propaganda, você vai se sentir mais tendencioso a comprar a marca que a Fátima Bernardes fez propaganda. Por isso que eles escolhem pessoas que são influentes, pessoas que têm a cara do público deles. Não é a garota novinha de 17 anos. Essa propaganda é para sua mãe, essa propaganda é para você que está na faixa dos seus 30 anos para cima, que é você que vai no mercado comprar sua comida. Então é para você, para te convencer de que aquilo é bom para você, de que aquilo é interessante, de que aquilo é confiável, de que aquilo é saudável. Né? Você tem diversos atores que já foram garotos propaganda de produtos alimentícios, né? Então você tem de azeite, você tem de carne, você tem de produtos de refeições prontas, você tem diversos exemplos aí. Isso é uma estratégia de marketing, tá? E toda vez que você olhar uma propaganda de comida na televisão, fique atento, tá? Porque você vê, por exemplo, uma beterraba nunca é um produto que está sendo comercializado, né, na televisão. Não tem uma propaganda, né? Não tem 30 segundos de propaganda para dizer os benefícios da beterraba, mas tem 30 segundos de propaganda para dizer que aquela salsicha é maravilhosa. Então, se realmente aquilo precisa de propaganda, é porque de repente pode ser que ela tenha que te convencer. Ela tem 30 segundos para te convencer de que aquilo ali é bom, tá? Senso crítico, gente, nunca é demais. Muito bom. E qualquer dieta, né? Qualquer dieta, não importa que dieta ela seja, ela pode ser cara ou não. Mesmo que a sua dieta seja ultra restritiva, que tenha só 3 alimentos, que na sua dieta, vamos que seja uma dieta low carb, que você possa comer, que seja permitido que você coma somente frango, brócolis
e, não sei, batata doce. Frango, brócolis e batata doce. Se você for no mercado, no supermercado mais premium, mais, sabe, classe AAA, todos esses produtos vão ser pelo menos 20% mais caros do que se você for no mercado de classe média. Se você for na feira, então, ele vai ser 50% mais caro, se bobear até mais do que se você comprar esses alimentos na feira. Não importa o tipo de dieta que você tenha. Se você preferir comprar esses alimentos em lugares mais caros, ela também vai ser cara. E normalmente essas dietas restritivas e da moda, elas sozinhas não te alimentam, elas precisam de diversos outros suplementos. E aí o que acontece? Você super compra 3 alimentos achando que você está arrasando na economia, pensando, ai, olha que beleza, não preciso super comprar um monte de coisa, mas aí você tem ali uma recomendação do seu nutricionista de que você tem que comprar 300 pós coloridos, tem que comprar BCAA, tem que comprar creatina, tem que comprar, enfim, whey protein, tem que comprar diversos suplementos vitamínicos, inclusive, para suprir a carência daquela alimentação. Se uma alimentação é boa de verdade, ela não precisa de suplementos. Ela vai precisar de suplementos se ela não for completa para você, tá? Então, por isso que eu sempre recomendo que a gente pesquise sobre as alimentações. Quando você se sentir tentado a seguir uma dieta que está na moda, você pesquisa sobre ela, vê se tem artigos científicos. Lembra que estudos, né, que estudos científicos são diferentes de pessoas dizendo que com elas funcionou, tá? Isso não é um argumento válido. Dizer que com ela funcionou não é um argumento válido, não é aceito pela ciência que o seu avô viveu até 90 anos comendo bacon todo dia. Isso não é um argumento científico. Procure dietas que sejam calçadas cientificamente, tá? E se a sua dieta precisa que você suplemente, não estou dizendo assim, fases da vida, por exemplo, você está grávida e você precisa tomar suplementos vitamínicos. Ok, show de bola, isso é importante mesmo, você tem que fazer isso. É legal ficar de olho porque, enfim, você está numa fase especial da sua vida. Mas, naturalmente, normalmente você tem que suplementar. Atenção, preste atenção, porque de repente ela não é a mais saudável para você, tá? Muito legal. Então, como que a gente faz para economizar na hora de se alimentar? Primeiro, escolha uma alimentação que seja saudável de verdade. Escolha uma alimentação que não precise de suplementos, onde você não vai gastar só no seu supermercado, nas suas compras de supermercado, mas também na farmácia, mas também em lugares onde vende suplemento. Uma alimentação verdadeiramente saudável vai te prover todas as vitaminas, todos os minerais, sem necessidade de você suplementar, tá? Depois, segundo ponto, é interessante que você prefira, né, que você opte por comprar alimentos de verdade, comida de verdade. Então é arroz, feijão, raízes, frutas, legumes, alimentos de base vegetal são normalmente mais baratos do que alimentos de origem animal. Então, você comprar, por exemplo, um saco de batata, normalmente é mais barato do que você comprar uma dúzia de ovos, tá? Então, é sim importante, é sim interessante que você privilegie comida de verdade, que você privilegie a fonte vegetal dos nutrientes, porque vai ser muito mais barato, tá? É muito mais barato você comprar um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de macarrão, um molho de tomate, diversos tipos de batata, milho, coisas que são vegetais, do que você ficar comendo, sabe, um bife, uma coisa super, né, que é mais difícil realmente de você encontrar de forma acessível, tá? Prefira também alimentos da época. Isso é uma dica óbvia, né? Então, se você for no mercado, você vai encontrar os alimentos que estão na época e alimentos que não são daquela época do ano. Normalmente, os alimentos da época são infinitamente mais baratos. Quando é época de laranja, tem muita laranja, o mercado te oferece muita laranja e a laranja fica barata. Se você vai no mercado e não é época da laranja e você quer comprar um abacate, o abacate vai estar muito mais caro, certo?
Produtos locais também são mais baratos. Então, se você vai no mercado e olha lá e tá na época e da sua região a produção de abacaxi, o abacaxi vai estar barato. Mas aí você quer comer a lichia que vem da Ásia. E aí você vai pagar muito mais caro, porque a lichia que vem da Ásia, é importada, vem de outro lugar. Você tem todo o custo de transporte daquela fruta até você. Você tem que pagar por esse processo, né? Onde você paga o produtor, você paga a pessoa que higienizou, você paga a transportadora, você paga o mercado que disponibilizou aquilo para você com imposto, e aí você vai comprar um alimento que é muito mais caro. Então, privilegie alimentos que são locais e alimentos que são sazonais. Privilegiar alimentos que são locais também é excelente para quando você estiver viajando. Você não precisar levar um monte de alimentos junto com você. Você, por exemplo, eu moro na Áustria. Se eu quiser comprar, por exemplo, mandioca, aqui não tem mandioca, aqui não vende mandioca. Não é da cultura, da agricultura da Áustria oferecer mandioca para você. Então, se eu quiser comprar uma mandioca, eu preciso ir num mercado especializado, asiático, ou então africano, para conseguir encontrar uma mandioca. Normalmente ela não vem assim tão saborosa, ela é mais complicada de você conseguir encontrar uma de qualidade. Normalmente elas já estão mais apodrecidas, porque elas não crescem aqui, então elas são colhidas num lugar para depois ser transportadas até você, e aí fica muito mais complicado. É claro que eu vou pagar muito mais por esse aipim do que se eu comprasse no Brasil, por exemplo. Então, o que eu faço? Privilegio as batatas. Amo aipim, amo de coração, mas eu sei que a batata aqui é um alimento local. E tem diversos tipos de batata. Tem a batata para salada, tem a batata para purê, tem a batata para você fazer sopa, tem a batata para você fazer no refogado, tem batata para você fazer salteada, tem batata para você fazer canapé, tem batata de tudo que é tipo aqui. Uma variedade que eu não encontro, por exemplo, no Rio de Janeiro, de onde eu morava. Então, eu privilegio os alimentos que são locais. Eu não vou encontrar um abacaxi de qualidade aqui, eu não vou encontrar um mamão super saboroso aqui, mas a maçã é incrível, tem vários tipos de maçã. Não é tangerina, né? A gente chama de clementine, que é tipo uma mexerica pequenininha. Ela é incrível, é super saborosa, super doce aqui. Mas se eu quiser comprar uma mexerica pocã, uma tangerina pocã, não vou encontrar, é claro que não. A banana não tem gosto de nada. Então, o que você tem que fazer? Mudou de cidade, mudou de lugar, privilegie os alimentos que são daquele lugar. É excelente, inclusive, para você descobrir novos sabores, descobrir novos alimentos. O mesmo acontece se você passar a fazer as suas compras nas feiras livres, feiras que acontecem na rua ou em mercados municipais. Quando eu me mudei para São Paulo, eu fazia compras no mercado municipal de Pinheiros, que era o bairro onde eu morava. E era muito mais barato do que se eu fosse no supermercado do Pão de Açúcar comprar. Era infinitamente mais barato. O mercado paga impostos, né, e cobra dos seus clientes, por exemplo, pelo estacionamento, que eles dizem que é gratuito se você fizer compras, porque o preço do estacionamento está embutido nos alimentos que você está comprando. Está embutido nos alimentos que você está comprando, toda aquela iluminação maravilhosa que você acha linda, branca no supermercado, está embutido ali também, no preço dos seus alimentos. Está embutido toda aquela galera que trabalha, todo o pessoal, né, que trabalha nos supermercados, tem custo, né, custos trabalhistas, custos de salário. E para onde está indo esses custos? Para o seu bolso. É você que paga. E claro, né, que você tem que dar emprego para as pessoas, mas é quando você pensa, comparando um cacho de banana num mercado versus um cacho de banana numa feira, existe uma diferença brutal ali. E quando você compra na feira, você compra alimentos que são mais frescos, que foram colhidos em um momento melhor, e você promove a agricultura de pequenos produtores. É a pessoa que está te vendendo ou um amigo da pessoa que está te vendendo que colheu aquele alimento, que plantou aquele alimento. Então a agricultura familiar também é privilegiada se você compra na feira do que se você compra no mercado.
tá? Quando você compra no mercado, a banana que está lá sendo vendida para você, a batata que está lá sendo vendida para você, ela foi colhida num momento onde ela não estava no seu ponto mais maduro possível. Porque se ela é colhida no ponto mais maduro possível, ela vai chegar para você super podre. Se uma banana que é colhida no centro do Brasil ou no sudoeste do Brasil chega para você no sul, ela não pode ser colhida madura, ela tem que ser colhida verde, porque ela tem que ir amadurecendo até chegar até você. Então, o fato dela ser colhida verde, no caso da banana é um mau exemplo, porque toda banana é colhida verde, mas tudo bem. Pensa no abacaxi. O abacaxi tem que ser colhido verde para chegar até você maduro, tá? Se ele é colhido maduro, ou seja, quando seus nutrientes estão mais biodisponíveis para você, onde ele é mais saudável para você, onde ele é mais saboroso, ele vai chegar até você podre. Porque existe todo um tempo de transporte, existe um tempo de higienização, existe um tempo para ele ser arrumado no mercado, existe um momento onde você vai passar uma semana na frente daquele abacaxi e não vai comprar. E aí um dia você fala, acho que eu tô com vontade de comprar um abacaxi. Você vai finalmente comprar aquele abacaxi. Aquele abacaxi de uma semana, se ele estiver maduro, as frutas já estão todas fedidas no supermercado, né? Então, você compra frutas que não foram colhidas no seu melhor momento. Se você consome frutas, compra frutas, privilegia os alimentos que são comprados na feira, ele foi colhido no máximo 2 dias, 3 dias atrás. Ele está no seu ponto máximo. Não é à toa que se você chega mais tarde na feira, você tem aquele momento de xepa da feira. Ou seja, o momento que o feirante vai chegar e vai te dar promoções para que você leve aquelas frutas para casa, que você leve aquelas verduras para casa. Porque o que adianta ele colher, vai levar para casa de novo tudo aquilo, vai estragar, sei lá, quantos quilos de tomate, quantos quilos de cebolinha, quantos quilos de cebola. Então ele faz promoções. O mercado não vai fazer isso por você. Se você vai na feira, você ainda tem um papo super saudável com o feirante, você pode trocar receitas, você pode descobrir se é a família dele que planta aquilo ali, quanto tempo ela leva para cozinhar, quanto tempo ela leva para crescer, se você pode plantar raminhos em casa, você pode fazer no potinho como se fosse uma horta em casa com aqueles alimentos. Você pode pechinchar o preço, você inclusive descobre diversos outros alimentos que normalmente a gente não tem contato. E é interessante demais, porque na feira você vai descobrir quais são os alimentos que são da época. Se você tem dúvida se aquele alimento está na época ou não, vai na feira. Um feirante nunca vai te oferecer uma melancia fora de época, porque ele não tem como produzir aquela melancia, ele não tem uma estufa na casa dele para produzir aquela melancia fora de época. E se você consumir uma fruta fora de época, é pior do que se você consumir ela em um momento que é o correto para ela florescer, que é o correto para que ela amadureça, para que ela simplesmente prospere, tá? As frutas da época, os alimentos que estão na época são mais nutritivos para a gente. Eles estão em concordância com o ambiente, precisam de menos influência humana no seu crescimento, menos pesticidas, precisam de menos químicos no solo, precisam de menos intervenção humana para crescer e ficarem doces e se protegerem de pestes também. Então, é muito mais saudável você privilegiar os alimentos que são sazonais, além de ser muito mais barato também, tá? Muito legal. Outro ponto para você também economizar no mercado e praticar uma alimentação saudável é você aprender a transitar nos supermercados. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo. Quando eu vim para cá, para a Áustria, eu notei que os supermercados se organizavam de forma diferente do que eu encontrava quando eu morava no Rio ou em São Paulo. Você entra num supermercado da Áustria e você cai direto na seção de produtos naturais. Você cai direto aonde você vai encontrar legumes, aonde você vai encontrar frutas, onde você vai encontrar vegetais, onde você vai encontrar folhas. É a primeira chegada de todo mundo que entra em qualquer supermercado da Áustria. E eu não sei da Europa, mas dos países onde eu já passei, eles são assim também. Você tem como se fosse um cinturão de produtos naturais
E os alimentos que estão no meio do supermercado são aqueles que são processados, são aqueles que têm embalagem, são aqueles que não são naturais. Então, se você quer promover a sua alimentação e passar a comer de forma saudável e mais em conta, e ter economia no mercado, é só você se manter nesse cinturão de alimentos naturais. Então, você faz uma curva em volta e sai pela porta do supermercado mesmo que você entrou. E evita aqueles corredores que estão no meio do supermercado, onde você vai ter biscoitos, onde você vai ter batatinha, refrigerante, chocolate, onde você vai ter produtos processados. Então, no Brasil, pelo que eu me lembro, a organização dos mercados é um pouco diferente. O importante é você mapear o supermercado da sua região, o supermercado que você vai, e evitar aqueles corredores que te dão sempre aqueles insights assim, olha que embalagem bonita, está dizendo para mim que é saudável, está dizendo para mim que tem mais fibras, olha como elas são coloridas e chamativas, olha só esse chocolate novo que chegou. Esse chocolate novo que chegou importado, ou seja lá o que for, ele vai ser muito mais caro do que você comprar um saco de frutas, ele vai ser muito mais caro do que você comprar frutas secas, que são doces naturais pra gente. Estou dizendo para você nunca mais comer chocolate? Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você evitar. Se você quer economizar no mercado e praticar uma alimentação saudável, mapeie o seu supermercado e saiba quais são os corredores que você deve evitar. É você conseguir fazer uma lista. Faça uma lista de mercado, uma lista de feira. É muito mais fácil você economizar no mercado se você sair da sua casa sabendo o que você precisa. É muito mais fácil você se prender a algo que está anotado que é o que você precisa. Se você simplesmente chegar no mercado e tentar lembrar o que você quer, você vai ser muito mais suscetível a estímulos de compra de coisas que você não precisa. Vai chegar em casa e não vai trazer as coisas que você precisava. Então, o que eu faço, né? Como que eu faço isso? Eu tenho no meu telefone uma lista de mercado permanente. Conforme eu vou notando o que está acabando, eu pego o telefone imediatamente e anoto, porque eu não confio na minha memória para quando eu for fazer a minha lista no final de semana ou quando eu for no mercado, eu lembrar de tudo aquilo que eu dei falta. Então, se eu tô na minha cozinha, vou fazer uma comida e eu penso, nossa, eu tô sem cebola, tenho só 3 cebolinhas. Aí eu pego meu telefone na hora e anoto, cebola. E assim por diante. Conforme as situações do cotidiano vão se apresentando para mim e eu vou notando que eu preciso comprar aquelas coisas no mercado, eu anoto na hora, porque eu não quero confiar na minha memória, tá? Outra coisa também, evite ir ao mercado com fome. Se você sair da academia morrendo, varada de fome e entrar no mercado, você vai comprar produtos que não são os ideais para você. Por quê? Porque uma mente com fome é uma mente que está em estado de emergência. A sua mente vai fazer com que você procure alimentos que te deem energia rápida. Ele está em privação de energia, ele está com fome. Então o que ele vai fazer? Vai no coisa super açucarado, no alimento super açucarado. Vai no alimento super rico em, não sei, um alimento saboroso pra caramba, uma coisa assim, tipo um Doritos muito bizarro. Você vai atrás de alimentos que são calóricos. E um alimento que é calórico não significa que ele é ruim. O problema é que alimentos calóricos dentro de um supermercado são normalmente alimentos processados. Não são nutricionalmente ricos e densos e complexos para você. Dificilmente você vai olhar para a batata e falar, uma batata crua, olha que incrível. Você vai no chocolate, porque você está com fome. Então evite, e o chocolate é uma energia mais rápida. Então evite ir ao mercado quando você está com fome. Vá ao mercado quando você já almoçou, quando você está com a barriga bem cheinha, para que você tenha certeza que você vai comprar os alimentos que são melhores para você. É muito injusto você comparar produtos processados, o preço de produtos processados, com o preço de produtos naturais. Por quê? Porque os produtos processados, ele tem um custo de produção muito mais baixo.
Para você fazer um alimento tipo um Doritos, tipo um salgadinho, um biscoitinho, ou até um salgado de padaria, você não tem valor nutricional ali, você tem uma massa muito pobre, você tem muitos preservantes químicos que são feitos em bateladas, você tem às vezes fábricas, né? E quando você faz em massa, aquilo fica muito barato. Então, o custo de produção de uma batatinha é muito baixo, tá? E aí o que acontece? Esse valor é passado para você só como, na verdade a gente paga o preço da embalagem, vamos dizer assim, né? Então, o valor agregado desses alimentos é o que você paga. Você não paga o valor nutricional desses alimentos. Então, por exemplo, se você vai comprar uma batatinha no supermercado, você paga pela marca, não sei, aquela com R ou aquela com L, você paga pela marca, você não paga pelo valor nutricional daquilo. Você paga porque é uma marca gringa, você paga porque é um produto importado, você paga porque é um produto que o custo de produção é muito barato, mas o valor agregado daquilo é muito grande. É cool você abrir um saquinho de batata e comer aquilo ali, se deliciar com aquilo ali. Na nossa sociedade brasileira, os produtos processados são vistos como como produtos de poder. Existe um documentário muito interessante que fala sobre alimentação infantil e o nome dele é Muito Além de uma Questão de Peso, e você encontra ele no YouTube. Em uma das passagens desse documentário, uma pesquisadora de comportamento alimentar, ela fala sobre o comportamento das crianças na escola. Que, por exemplo, uma criança que leva fruta, ela é vista como menos poderosa do que uma criança que leva uma caixinha de suco de fruta. O produto processado, o produto industrializado, mostra que a sua família tem poder aquisitivo, mostra que a sua família pode comprar para a criança um produto industrializado, que aos olhos da criança dá a ela mais influência, mais poder. Ninguém quer tirar uma banana da bolsa para comer no recreio, mas se você tiver um alfajor da Turma da Mônica, aí é quase que uma moeda de troca, né? Você fala, nossa, tem um alfajor, olha que coisa chique. Existe uma diferença entre você comer uma banana, aos olhos da sociedade, do que você comprar um alfajor e comer no recreio. Então, se você se mantiver nos produtos que são alimentos naturais, alimentos vegetais, alimentos que são da época, conforme a gente está falando, você vai pagar bem menos, você vai economizar no mercado, vai ser mais saudável para você, e você foge dessa lógica de valor agregado, ou seja, você está pagando pela embalagem. Porque o que tem dentro de um alfajor? Açúcar e gordura. Então, é disso que você está se alimentando, de açúcar e gordura. Produtos processados normalmente são esse combo, né? E vários químicos para preservar. Então, você está comprando, na verdade, o contrário de saúde, né? Não sei se é doença, não sei se é mal-estar, depende do seu corpo, depende do que você sente. E quando você compra uma banana, quando você compra legumes, quando você compra arroz integral, feijão e etc., você está agregando saúde ao seu corpo. Então, evite comparar o preço de produtos processados com produtos naturais, porque isso é injusto. Você tem toda uma indústria de alimentos, né, que tem um lobby fortíssimo, que tem um poder de negociação com o governo hiper enorme. E eu posso falar mais uma vez, porque eu fiz parte da indústria de alimentos no setor de lobby, inclusive. A gente sabe da influência da indústria de alimentos no governo, por diversos fatores que eu não vou entrar aqui, mas comparar, por exemplo, o custo de uma banana orgânica com um salgado na padaria é muito injusto, tá? Procure comparar produtos semelhantes, produtos que estão pelo menos na mesma categoria, tá? Eu vou comparar essa banana prata com essa banana nanica, e aí eu vou privilegiar a mais barata porque eu quero economizar, tá bom? Evite comparar produtos processados com produtos naturais, tá bom? Se você pratica uma alimentação que é saudável de verdade, que é natural de verdade, ela vai fazer com que você economize dinheiro. Por quê?
Mesmo que você pense assim, nossa, mas a minha lista de mercado está mais cara porque eu estou privilegiando produtos orgânicos. Ok, eu aposto que a sua lista de farmácia vai ser muito menor. E não precisa ser só no longo prazo, não. No médio prazo você vai ver que a sua lista de farmácia, de remédio, a sua ida a médicos vai diminuir. Produtos naturais, alimentos naturais são de prevenção, eles previnem doenças. A alimentação, ela é uma estratégia de prevenção. Ela promove a sua saúde, ela promove os seus reflexos naturais de proteção do seu corpo, a sua imunidade, a sua defesa do corpo. Então você vai precisar cada vez menos de farmácia, cada vez menos de remédios contra dores de cabeça, remédios contra dores no estômago, remédios contra qualquer tipo de alergia, qualquer tipo de ataques fúngicos, ou seja, você tem micose, você tem candidíase, você tem coceira na cabeça, você tem olhos ressecados, enfim, todas essas questões que são sanadas facilmente com a mudança da sua alimentação, tá? Então, se você privilegiar os alimentos naturais, mesmo que a sua lista de mercado aparentemente seja a mesma, do mesmo valor, ou até um pouco mais alta, a sua lista de farmácia, a sua ida a médicos, a sua ida à farmácia para comprar qualquer tipo de remédio vai ser menor. Então, você precisa colocar na balança o que é mais importante para você. Você praticar uma alimentação que seja restritiva, que te dê 3 opções de alimentos, 4 tipos de alimentos, que restrinja a sua vontade, que te prometa um resultado estético e que te faça gastar muito dinheiro com os suplementos, ou se você vai optar por uma alimentação que seja natural, que seja vegetal, que seja livre e que seja mais barata e econômica, porque não precisa de suplementos. E que no médio e longo prazo vai ser melhor e vai ser promotora da sua saúde e da sua família, tá? Isso é uma escolha que só você pode fazer. Muito legal. Por que eu confio na alimentação Whole Food Plant-Based como sendo uma das melhores para a gente economizar nas compras do mercado? Primeiro que a base dela é vegetal. Alimentos vegetais são mais baratos do que proteínas animais. Então, quando você tem uma alimentação cuja base dela, o grosso, o mais importante, o que você come em maior quantidade, são alimentos vegetais, a lista de mercado fica muito mais barata do que se você consumir uma alimentação cuja base é a proteína animal ou suplementos, tá? Não necessariamente você vai comer 3 quilos de carne por dia, mas se você comer um bife de carne, 2 bifes de carne por dia, mas você tem que tomar whey protein, tem que consumir creatina, BCAA, tem que consumir caseína, tem que consumir um monte de outros suplementos, então ela fica mais cara, tá? Isso tem que entrar na sua conta também. Ela pode ser adaptada conforme a sazonalidade. Por quê? Porque ela é diversificada. Você pode consumir tudo que você quiser, desde que seja da área da feira, vamos dizer assim, né? Aquela área que é livre, aquela área que é natural, que é integral, que é vegetal. E, obviamente, você pode e deve respeitar a sazonalidade pelos motivos que eu já falei aqui, inclusive hoje nessa live. Então, você tem diversos alimentos que vão aparecendo e sumindo durante um ano. E você deve privilegiar esses alimentos. Quando é época de abóbora, coma abóbora. Quando é época de banana, coma banana. Quando é época de batata, coma batata. Batata doce. Pode comer batata doce, pode comer o quanto você quiser, na quantidade que você quiser, tá? E ela, obviamente, vai ser mais barata porque você pode privilegiar esses alimentos. Se você praticar uma dieta que seja restritiva, que te dê um menu fixo, que você não pode mudar dali nada, que você tem sempre que comer as mesmas coisas, que te dê poucas opções de substituição, porque você tem que seguir tantos números de macronutrientes, tantos números de micronutrientes e etc., você fica restrito àqueles alimentos. Se você tem que comer brócolis e não é época de brócolis, você vai pagar muito mais pelo brócolis. Mas na alimentação Whole Food Plant-Based, se você não tem o brócolis, você troca pelo couve-flor.
você troca pelo feijão verde, você troca por outros alimentos, pelo pak choi, pela couve chinesa. Então, tem várias outras maneiras de você consumir uma alimentação que seja equilibrada, vegetal e saudável verdadeiramente. E a sazonalidade pode te dar essa variedade. Outra coisa também é que ela respeita o lugar que você está, as diferenças regionais de alimentação. Então, se você está no Sergipe, você tem raízes disponíveis no Sergipe que você não tem no Amazonas, que você não tem no Sudeste do Brasil, que você não tem no Sul do Brasil. Então, você pode praticar essa alimentação, não importa aonde você esteja. Não precisa estar numa capital, não precisa estar numa cidade central. Aonde você estiver, você consegue praticar a alimentação Whole Food Plant-Based sem nenhum prejuízo. Ela não precisa que você tenha uma loja de suplementos na esquina para que você possa praticá-la. Ela não precisa que você tenha superfoods a seu dispor. Não precisa do tofu super, sabe, chique. Não precisa do alimento que é importado. Não precisa da maca peruana. Não precisa de nada disso. Precisa do alimento que é facilmente encontrado na sua região e que respeita a sua cultura alimentar. Então, como eu falei, eu estou na Áustria, eu moro aqui. E aqui a batata, a cebola e a maçã são os carros-chefe da alimentação local, da culinária local. Então eu vou privilegiar esses alimentos, porque é isso que eu encontro aqui, tá? Se eu consumir uma banana, não tem gosto de nada aqui, horrível, nem vale a pena. Eu como banana, poxa, como, mas triste, sabe? Chorando internamente. Por quê? Porque não é local deles, não é o que eles produzem, não é o que a cultura oferece para você. Então você é capaz de praticar uma alimentação que respeite a sua cultura local, que respeite a sua cultura culinária. Dou o recado para vocês que vocês têm que decidir se vocês querem praticar uma alimentação que sozinha te promova, né? Promova a sua saúde, promova alimentos vegetais, promova alimentos que são realmente bons para você, ou se você vai praticar uma alimentação que vai te dar problemas de saúde daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses mesmo, nem precisa de anos, e que você vai gastar muito com suplementos. Então, faça uma escolha, mentalize o que é importante para você, e se você tiver a fim de praticar alimentação Whole Food Plant-Based, fica ligado aqui nas próximas lives, tá? Tem live toda semana, eu tô fazendo 2 lives por semana. É isso, gente, adorei que vocês participaram, muito obrigada pelos comentários e até amanhã. Um beijo!